Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje à noite tenho uma história arrepiante para vocês, algo que aconteceu comigo e que juro ser verdade, e ainda me dá calafrios só de pensar. Então preparem-se, cliquem no botão de curtir se vocês gostam de histórias assustadoras e vamos começar. Tudo começou quando eu estava na 8ª série. Parece que foi há muito tempo, mas algumas coisas a gente nunca esquece, especialmente noites como essa. Meu melhor amigo, Pedro, e eu estávamos determinados a aproveitar ao máximo nossas férias de verão. Sabem como é, sem escola, sem lição de casa, apenas dias e noites intermináveis para brincar e se divertir. Pedro era meu parceiro, o tipo de amigo em quem você sempre pode contar para uma aventura ou apenas para relaxar quando necessário. Decidimos começar uma dessas noites quentes e preguiçosas de verão com uma noite do pijama na minha casa. Meus pais estavam de acordo com a vinda do Pedro. Eles o tratavam como um filho. Tínhamos toda a noite planejada. Primeiro pegaríamos nossas bicicletas e iríamos até o Taco Bell para um lanche noturno. Nosso lugar favorito porque, vamos ser honestos, nada supera o Taco Bell à meia-noite quando você é um adolescente com apetite por tacos e burritos. Pedalando sob o céu estrelado, rindo e brincando durante todo o caminho, a noite quente parecia liberdade. Trancamos nossas bicicletas do lado de fora e entramos. O sino acima da porta tilintando ao entrarmos no refúgio iluminado de fast food. O lugar não estava movimentado, apenas alguns outros notívagos como nós, e o cheiro familiar de carne moída apimentada e tortilhas fritas nos atingiu imediatamente. Pedimos uma pilha de tacos, alguns nachos e um par daquelas bebidas geladas para nos refrescar. Pedro, como sempre, estava fazendo piadas com o caixa, fazendo todos ao redor rirem. Ele tinha esse tipo de energia contagiante que fazia você querer estar no mesmo ambiente que ele. Depois de encher nossa bandeja com mais comida do que provavelmente precisávamos, escolhemos uma cabine junto à janela, esparramando-nos enquanto começávamos a comer. A comida estava ótima, mas eram as conversas que realmente enchiam aquelas noites de lembranças. Falamos sobre tudo. Garotas de quem gostávamos, jogos que queríamos jogar, planos para o resto do verão. Foi uma daquelas noites perfeitas, sabe? Apenas eu e meu melhor amigo falando sobre tudo e nada até nossas barrigas estarem cheias e nossas pálpebras pesadas. Mas a noite ainda era jovem, pelo menos para nós, então, depois que terminamos no Taco Bell, voltamos para nossas bicicletas. O ar fresco da noite agora um contraste refrescante com o ar quente e gorduroso do restaurante. O caminho de volta foi tranquilo, confortável. Estávamos contentes naquela silêncio fácil que apenas melhores amigos podem compartilhar. Os pneus de nossas bicicletas zumbindo suavemente no asfalto sob o brilho dos postes de luz. Quando chegamos de volta à minha casa, estacionamos as bicicletas na garagem e subimos para o meu quarto. O plano era jogar até não conseguirmos manter os olhos abertos. Meu quarto era nosso ponto de encontro usual, equipado com uma TV antiga, mas confiável, alguns consoles de videogame e 2 puffs que já tinham visto dias melhores, mas eram perfeitos para maratonas de jogos. Foi aí que as coisas tomaram um rumo, porém. Mal sabíamos nós, nossa noite de verão perfeita estava prestes a ficar muito mais escura, e não apenas porque o sol havia se posto. O que aconteceu depois? Bem, é aí que a história realmente começa. Subimos correndo as escadas para o meu quarto, um pouco sem fôlego, mas animados para a noite que estava por vir. Ao entrar no quarto, joguei as chaves na mesa e acendi a luz. Meu quarto era o típico refúgio de um adolescente. Pôsteres de bandas de rock e filmes de ação colados nas paredes, roupas espalhadas e equipamentos de jogos por todo lado. Pedro jogou sua mochila no chão, reivindicando seu lugar habitual no puff à direita enquanto eu pegava os controles. Primeira ordem do dia, COD Zombies. Estávamos determinados a superar nosso último recorde. Liguei o console e a TV piscou para a vida, os créditos iniciais rolando enquanto nos acomodávamos. O brilho da tela lançava sombras sinistras pelo quarto, criando a atmosfera perfeita para uma noite de caça zumbis. Estávamos completamente em nosso elemento, gritando estratégias e zombando dos erros um do outro, totalmente absorvidos no desafio. Depois do que parecia ser algumas horas, que na realidade provavelmente eram bem mais,
Nossos olhos estavam irritados de tanto olhar para a tela, e nossos dedos doloridos de tanto pressionar botões. Apesar dos nossos esforços, continuávamos sendo massacrados pela 10ª rodada para nossa frustração. Cara, estamos péssimos hoje. Pedro riu, esfregando os olhos. Eu concordei com um resmungo, pausando o jogo para esticar as pernas. Foi então que decidimos fazer uma pausa, apenas recostando e deixando o quarto girar um pouco enquanto nossos olhos se ajustavam. A adrenalina do jogo estava diminuindo, substituída por uma onda de fadiga. Mas, como de costume, nosso segundo fôlego estava logo ali. Começamos nosso habitual papo de meia-noite, falando sobre a nova garota da turma, os próximos testes de futebol e qual super-herói ganharia em um conjunto bizarro de batalhas hipotéticas. Durante a conversa, Pedro, sempre o mais consciente sobre saúde, continuava a beber água do copo que trouxera, bem fechado para evitar derramamentos. Nosso criado mudo estava lotado com cartuchos de jogos antigos, uma lâmpada e nossos copos cheios mais cedo. O de Pedro estava meticulosamente colocado longe da borda, o meu descuidadamente perto do meu cotovelo. Enquanto nossa conversa ia de fofocas da escola para planos para o verão, a voz de Pedro de repente falhou. Virei para vê-lo olhando para o seu copo com uma expressão confusa. Cara, eu juro que tem algo no meu copo. Ele se moveu, ele murmurou, segurando o copo cautelosamente longe dele. Eu ri, supondo que ele estava apenas tentando me assustar. Pô, para com isso você só está vendo coisas porque estamos cansados. Mas Pedro não estava para brincadeiras. Seu sorriso fácil de sempre tinha desaparecido, substituído por uma linha tensa de preocupação. Não, sério, senti algo estranho quando dei um gole. Não estava certo. Ele insistiu, espiando dentro do copo com uma mistura de curiosidade e repulsa. Agora Pedro não era de fazer drama, e vê-lo assim começou a me deixar um pouco inquieto. Ele continuou descrevendo uma sensação fria e viscosa que sentiu descendo pela garganta. Uma sensação muito visceral para ser apenas descartada como fadiga. Tentando aliviar o clima, brinquei. O que? Um zumbi entrou no seu copo enquanto não estávamos olhando? Ele não riu. Decidimos apagar as luzes e chamar à noite, a conversa inquietante lançando uma sombra sobre nosso clima usual descontraído. Mal sabia eu, essa era apenas o começo do que se tornaria a noite mais longa da minha vida. Quando nos acomodamos sob nossos cobertores, o quarto agora escuro, exceto pela luz do luar entrando pela janela, a atmosfera tinha mudado. A risada despreocupada havia desaparecido, substituída por um silêncio tenso que nenhum de nós conseguia dissipar. Tentamos ignorar a atmosfera estranha e apenas tentar dormir. O quarto estava silencioso. Os únicos sons eram os carros ocasionais passando lá fora e o zumbido suave do PC no canto. Deveria ter sido apenas mais uma noite, mas o sono não veio fácil. Fiquei me virando na cama, meio esperando ouvir Pedro dizer que era tudo uma brincadeira. Mas a noite passou em silêncio. Deve ter sido por volta das 4 da manhã, quando finalmente adormeci em um sono inquieto. A próxima coisa que soube foi que acordei com a luz cinzenta da manhã cedo filtrando pelas cortinas. Virei-me esperando ver Pedro dormindo ou mexendo no celular. Mas seu saco de dormir estava vazio, bem fechado e intocado desde que ele o preparara na noite anterior. Seu copo estava tombado no criado mudo, com uma pequena poça de água embaixo. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Pedro, chamei com a voz rouca de sono, sem resposta. Sentei-me esfregando os olhos, vasculhando o quarto em busca de algum sinal dele. Foi então que notei a janela. Estava escancarada, o que era estranho porque definitivamente não a tínhamos aberto na noite passada. A cortina esvoaçava levemente com a brisa, e senti um arrepio que não vinha do ar. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o quintal. Estava vazio, silencioso, exceto pelo som distante de um cachorro latindo. O pânico começou a se instalar. "Pedro!" gritei mais alto dessa vez, esperando que ele pulasse e risse, dizendo que era tudo uma piada. Mas nada. Corri escada abaixo, chamando meus pais que já estavam acordados e na cozinha. "Mãe, pai, vocês viram o Pedro?" perguntei, tentando manter o alarme fora da minha voz. Eles não o tinham visto, e ao verem a preocupação no meu rosto, começaram a fazer perguntas.
onde eu o tinha visto pela última vez, quando estava tudo bem na noite anterior. Expliquei sobre o copo, a coisa estranha que ele disse e a janela aberta. Meu pai saiu para verificar ao redor da casa enquanto minha mãe ligava para os pais de Pedro. Em uma hora, nossa casa se transformou em um turbilhão de atividade. Os pais de Pedro chegaram, o pânico claro em seus rostos enquanto falavam com meus pais. A polícia apareceu, fazendo mais perguntas, tomando notas. Eles verificaram os últimos lugares conhecidos dele, começaram a ligar para seus amigos. Mencionei a janela, o copo, a sensação estranha que Pedro teve. Eles pareciam céticos, mas anotaram tudo. Os dias se transformaram em semanas sem nenhum sinal de Pedro. A comunidade local se mobilizou, organizando grupos de busca e distribuindo cartazes. Fui interrogado várias vezes pela polícia, cada vez revivendo aquela noite tentando descobrir se eu tinha perdido algum detalhe que pudesse explicar qualquer coisa disso. Então, cerca de 3 meses depois, algumas crianças o encontraram, ou o que restava dele, na floresta nos arredores da cidade. Eles estavam fazendo caminhada e tropeçaram em um monte de ossos arranjados em uma clareira, como uma escultura macabra. A polícia confirmou que eram os ossos de Pedro. Como ele foi parar lá, por que aconteceu e o que exatamente levou à sua morte permaneceram sem resposta. Eles especularam sobre um ataque animal, mas nada na área poderia explicar o arranjo preciso de seus ossos. A cidade ficou em choque. Os pais seguravam seus filhos um pouco mais apertados, murmúrios de animais selvagens e jogo sujo zumbiam pelas conversas. Mas no fundo eu sabia que não era algo normal ou natural. Era algo mais, algo inexplicável e aterrorizante, ligado àquela sensação estranha que Pedro teve sobre algo em seu copo naquela noite. O que parecia paranoia na época agora parecia uma premonição arrepiante do horror que estava prestes a se desdobrar. A vida após o desaparecimento de Pedro foi um borrão de dias mundanos pontuados por agudas pontadas de tristeza. A cidade lentamente voltou ao seu ritmo normal, mas para aqueles de nós que conheciam Pedro, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Apesar da polícia encerrar o caso como um mistério não resolvido, as perguntas me assombravam. O que aconteceu naquela noite? Foi realmente apenas um animal? Ou algo mais sinistro ligado à sensação bizarra que Pedro descreveu antes de desaparecer? Meses se transformaram em anos e enquanto o intenso escrutínio e a especulação gradualmente desapareciam, minha própria obsessão não. Eu não conseguia deixar para lá. Não importava o quanto tentasse. Eu me encontrava vagando pelas florestas onde encontraram Pedro, procurando por qualquer coisa que pudesse fazer sentido do sem sentido. Então, há apenas alguns dias, como se puxado por uma força invisível, me encontrei novamente naquelas florestas. Era fim de tarde, a luz desaparecendo rápido, lançando longas sombras que se torciam e giravam como as perguntas em minha mente. Eu estava com Bela, minha fiel pastor alemão, que tinha crescido de um filhote para uma presença sólida e tranquilizadora ao meu lado. Caminhamos pelos caminhos familiares, o silêncio ao nosso redor um contraste marcante com a cacofonia dos meus pensamentos. As florestas estavam quietas, quietas demais, e um arrepio pairava no ar que nada tinha a ver com o clima. Quando alcançamos um lugar particularmente isolado, um cheiro fétido de repente me atingiu. Era avassalador. Um odor doce e nauseante que fazia meu estômago revirar. Bela rosnou, seu corpo tenso, as orelhas eretas. Então o farfalhar começou. Era sutil no início, apenas um sussurro nas folhas. Mas cresceu mais alto, mais frenético. Meu coração acelerou e cerrei os punhos pronto para correr. Foi então que ouvimos uma respiração ofegante, trabalhosa, que parecia vir de todos os lados. Virei em círculos, tentando localizar a fonte, mas foi inútil. O som se movia, ou talvez fosse minha mente pregando peças. Bela latiu, seus rosnados ficando mais altos, mais urgentes. Senti uma onda de adrenalina, o instinto de me proteger, de proteger Bela, superando tudo o mais. Corremos. As florestas tornaram-se um borrão de verdes e marrons escuros enquanto corremos pelo subbosque. Ramos chicoteavam meu rosto, mas eu mal os sentia. Eclodimos das árvores para a clareira perto da minha casa, pulmões queimando, Bela ainda rosnando ao meu lado. Pensei que estávamos seguros uma vez em casa, mas aquela noite provou que eu estava errado.
À medida que a escuridão caía, a casa parecia opressiva, claustrofóbica. Tentei me distrair com a TV, mas não conseguia sacudir a sensação de estar sendo observado. O chiado nos seguiu ou nunca tinha deixado as florestas. Era difícil dizer agora. Começou como um ruído distante, mal audível sobre o zumbido da geladeira, mas cresceu mais alto, mais próximo. Verifiquei as janelas, as portas, todas trancadas. Ainda assim, o som continuava a crescer, um suspiro ofegante e chiado que ecoava pelos corredores da minha casa. O pânico se instalou. Peguei Bela, trancando-nos ambos no banheiro. Empurrei o armário pesado contra a porta, qualquer coisa para colocar uma barreira entre nós e o que quer que estivesse lá fora. Minha mente acelerou. Era isso mesmo que levou Pedro? Estava vindo agora atrás de mim? A realização foi dura. O terror não estava apenas nas florestas. Tinha me seguido para casa, infiltrando-se nos lugares onde eu antes me sentia mais seguro. Enquanto estou aqui agora, barricado no meu banheiro, gravando isso na esperança de que alguém entenda se eu não sobreviver, lembre-se, esteja sempre ciente de seu entorno e nunca despreze a sensação de que algo simplesmente não está certo. Aqui estou eu, pessoal, encurralado no meu banheiro apenas com minha leal cadela e meus pensamentos acelerados para me fazer companhia. O ruído de chiado cresce, mais insistente, como se o que quer que esteja lá fora soubesse que estou perto de sucumbir. Continuo relembrando os últimos dias em minha mente, tentando juntar os pedaços de como isso poderia ter chegado a esse ponto. Eu pensei que estava caçando fantasmas naquelas florestas, procurando respostas sobre Pedro, mas talvez eu apenas estivesse convidando o problema para dentro de minha casa. Enquanto me encosto contra o azulejo frio com o peso da pesada cômoda pressionada contra a porta, não posso deixar de pensar sobre a última noite de Pedro em minha casa. Ele estava tão certo de que havia algo em seu copo, algo invisível e inquietante. Agora me pergunto se esse mesmo terror invisível não terminou apenas com ele. Talvez tenha permanecido, esperando o momento certo para atacar novamente. É engraçado de uma forma horrível como você sente falta das irritações mundanas da vida cotidiana quando enfrenta um medo inexplicável. O chiado se transforma em um gorgolejo rouco e eu juro que parece que o ar no quarto fica mais frio a cada respiração. Bela também sente. Suas orelhas estão para trás, seus olhos arregalados e atentos. O som está bem do lado de fora do banheiro agora, uma presença sufocante que pressiona contra cada centímetro da porta. A luz pisca e por um momento sinto um pavor profundo, do tipo que te prende no lugar mesmo quando todo o instinto grita para correr. Não sei quanto tempo posso aguentar aqui ou o que acontecerá se aquela coisa entrar. As histórias sempre fazem parecer que há um herói que encontra uma maneira de vencer no final. Mas sentado aqui, eu me sinto tudo, menos heróico. Sou apenas um cara que amava seu amigo e agora sente muito a sua falta. Um cara que talvez tenha insistido demais para encontrar respostas que seria melhor deixar em paz. Há uma batida repentina contra a porta, forte o suficiente para fazer a cômoda tremer. Bela late furiosamente, seus rosnados misturando-se ao chiado implacável do outro lado. Eu pego qualquer coisa que possa usar como arma. Um desentupidor, a tampa do tanque do vaso sanitário. Ridículo realmente, mas que escolha tenho? Então, tão rápido quanto escalou, o barulho para. Um silêncio inunda o quarto tão pesado e completo que é quase tão aterrorizante quanto o ruído tinha sido. Espero segurando a respiração, ouvindo qualquer sinal de movimento. Minutos se estendem por horas. Os rosnados de Bela diminuem para gemidos. Ela está assustada, eu posso dizer. Mas ela fica perto, seu corpo pressionado contra minha perna. Eu reúno coragem para me mover, deslocando lentamente a cômoda apenas o suficiente para espiar lá fora. A casa está escura, a única luz vindo da lua lançando sombras pelas janelas. Não há nada lá, nenhum sinal da presença horrível que nos atormentava. Simplesmente desapareceu, sumiu tão misteriosamente quanto apareceu. Um alívio me invade, mas é tingido de uma inquietação inabalável. Sei que as coisas não podem voltar ao que eram. A experiência me mudou, assombrado com o conhecimento de quão frágil nosso domínio sobre o mundo normal pode ser. Ao finalmente deixar o banheiro entrando na segurança incerta de minha casa,
Não consigo deixar de sentir que algumas verdades são muito aterrorizantes para serem compreendidas. E algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Se você está aí ouvindo, lembre-se de valorizar os momentos mundanos, apreciar as noites tranquilas e talvez, apenas talvez, tenha cuidado com o que você deixa no escuro. Fique seguro, seja cético e não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar suas ideias. Poderia haver uma explicação racional, ou o mundo é mais misterioso do que ousamos imaginar. Vamos continuar a conversa. Até a próxima vez, mantenha seus olhos abertos e seus copos cobertos. Boa noite a todos.